Em terceiro lugar, no vale, Deus sopra o seu Espírito. Versículo 9 e versículo 10 está projetado, nós podemos ler juntos. Versículo 9 e versículo 10, 1, 2, 3. Conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. A primeira etapa foi concluída. A primeira etapa aconteceu para que a segunda etapa precisasse acontecer. Então, primeiramente, ele profetiza aos ossos e começa esses ossos a se formar, a se colocar cada um no seu lugar. E depois que os ossos ficam cada um no seu lugar, que formam o esqueleto, começa a aparecer os tendões, a carne e a pele. Então, se torna um exército de cadáver. Quem já assistiu Walking Dead deve imaginar como eles deveriam ter ficado. Um monte de mortos-vivos. Eles andavam, mas eles não tinham espírito, não tem nada, é apenas um bolo de carne, animais ferozes. Fica um monte de cadáver em pé. E aí acontece a segunda etapa, onde ele manda profetizar ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Interessante que todas as vezes que aparece que a palavra Espírito, ela pode significar o Espírito como fôlego de vida, esse ar que nós respiramos, mas também ao Espírito de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que nós recebemos vida e que esse exército de cadáveres estava recebendo o fôlego de vida, voltando a viver, mas eles estavam também recebendo vida espiritual. Eles estavam recebendo o Espírito de Deus. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, como diz no versículo 8, mas não havia Espírito. Por isso que o Senhor ordena que ele profetize ao Espírito. Então não basta que cada osso esteja no seu lugar. Não basta que tenhamos tendões, que tenha carne, que tenha pele e continuar espiritualmente morto. Deus quer restaurar completamente. Deus quer restaurar as nossas estruturas, o nosso modo de viver, mas Ele também quer nos encher do seu Espírito, amém? E no versículo 12 e 11, Ele vai dizer assim para o profeta, que Ele vai abrir os túmulos e vai ressuscitar os seus mortos. A vida surgindo da morte, nessa visão que o profeta Ezequiel está tendo. E Deus está dizendo, ossos, são ossos secos, é sepultura, já está enterrado, não há nada impossível para mim. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso restaurar o corpo, eu posso restaurar o espírito. E Ele está dizendo, profetize ao Espírito. No vale, onde todas as batalhas foram perdidas, onde os ossos estão jogados, entulhados, Deus quer soprar do seu Espírito. Porque Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de vida. E Ele venceu a morte. Amém? Ele venceu a morte. Por isso, que onde tiver morte e Deus chega, existe vida. Aqueles sonhos que você não tem mais, a chama no seu coração, sua alma está aflita, você acha que não tem mais jeito, não sei qual é a inquietação da sua alma e do seu coração, mas onde Deus chega, a vida. Mas Deus tem prazer em nos encher do seu Espírito. E hoje, na maneira como nós nos encontramos, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus em nós. Precisamos permitir que Deus venha agir nas nossas vidas. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus continue agindo nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer que não apaguem o Espírito. Como assim não apague o Espírito? Que a nossa estrutura, que o nosso modo de viver não venha abafar,
não venha apagar a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Interessante que ele usa essa palavra apagar, dando a ideia do Espírito como um fogo. E a Bíblia fala do Espírito Santo, relaciona como um fogo. No tabernáculo havia velas acesas, que todos os dias elas deveriam ser mantidas acesas, que era um símbolo do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, aqueles que serviam na tenda tinham que olhar com cuidado para não deixar que essas velas se apagassem. Isso é um recado para nós. Todos os dias nós temos que ficar atentos para não apagarmos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Que a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, não venha abafar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E essa é a nossa responsabilidade, não é de Deus. Nós que não podemos deixar que o Espírito Santo de Deus seja apagado nas nossas vidas. Porque Ele tem prazer de derramar do seu Espírito. Porque Ele tem prazer de encher a sua igreja de poder que vem do alto. Amém? Esse é o desejo de Deus. Mas nós precisamos nos permitir. Nós precisamos permitir que Ele venha agir nas nossas vidas. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas. Eu quero que você coloque o versículo 9 e versículo 10 mais uma vez. E nós vamos ler. Quando Deus mexe nas estruturas, e quando Deus manda o profeta profetizar ao Espírito que venha dos quatro ventos, e é no vale que o Espírito de Deus é soprado, e o Espírito Santo de Deus vem, e a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. O que diz o versículo 10? Eles receberam vida e se puseram em pé. Quem tem o Espírito Santo de Deus, fica de pé. Quem tem o Espírito Santo de Deus permanece firme. Quem tem o Espírito Santo de Deus continua. E era um exército enorme. Antes era só um monte de ossos secos. Agora se torna um exército. Deixa o Senhor encher você. Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está, sentado mesmo.